Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus continue a reinar em nossos corações e nossas mentes. O tema sugerido para a palestra a ser trazida na noite de hoje diz respeito, né, a uma percepção e uma vivência que nós temos de um lado ou do outro, que é a diferenciação entre as pessoas no tocante à qualidade de vida, à condição. E como bem falou Pietro, né, no seu exórdio, a respeito do quanto a doutrina é uma doutrina que explica, esclarece, é de base, acima de tudo, racional, científica, né? E esses temas a respeito de leis, da nossa necessidade de compreensão, é abordado de uma forma direta, clara. E Kardec, ele nos deixou esse legado que facultou o ensinamento que não é dele, mas dos espíritos. Ele é o codificador, ele deu a organização de nos trazer de uma forma direta, né, para o nosso esclarecimento. E a base da doutrina, ele vem de uma das obras que os espíritos nos deixaram, que é o Livro dos Espíritos. E são perguntas e respostas. E dentro dessa temática trazida para a noite de hoje, ele diz respeito ao Livro dos Espíritos, né? Parte terceira, das leis morais, capítulo 9, Lei de Igualdade. E são duas perguntas dentro desse estudo, que é a respeito exatamente das desigualdades sociais. Então, Kardec, na sua forma didática, né, científica, racional, ele levou essas questões que também nós temos no nosso cotidiano, né, de procurar entender, compreender, essas duas questões a respeito das desigualdades sociais, para que os espíritos superiores, aqueles que ali o assistiam, dessem a sua visão, a sua percepção, as suas respostas, né? E ele condensou, organizou dentro dessa primeira obra. E é importante que possamos, antes de iniciar, de adentrar o tema, ter em mente essa necessidade, essa base sólida que seria o estudo da doutrina. Trazendo aqui, um pouco antes de nos adentrarmos no tema da palestra, a doutrina, ela é composta, como ele comentou, 5 livros principais, mas tem mais algumas obras complementares, mas inicia através do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Então, foram obras dentro da codificação que foram nos trazidas, né? Ou seja, codificadas de 1857 até 1868, né? Um período de 11 anos desse período muito intenso, a partir do momento que Kardec ele tomou contato com uma observação que ele fez dentro ali da sociedade onde ele convivia na época, em Paris, que era denominado de mesas girantes, que as pessoas se reuniam muito mais com o intuito, como muitas vezes hoje a gente toma o contato com algum fenômeno que vem dessas leis, né, da relação com o mundo espiritual, muito mais por curiosidade, não é? Do que especificamente por uma busca de compreensão, de entender o que ali acontecia. Então, Kardec, como pesquisador, como alguém de estudo, ele viu que ali existia necessidade de estudo sério, não é? E ali dentro daquela observação, ele procurou se aprofundar de uma forma séria, buscando o entendimento. Então, a base da doutrina, ela vem muito dessa necessidade, né? A segurança dela, né? O quanto ela é sólida pela questão do estudo de forma racional.
Então Kardec ele nos deixou também um legado de como poderíamos, não é? Ou seja, caminhar com segurança, absorver no nosso desenvolvimento o entendimento da doutrina. Aqui tem um resumo, nesses outros 2 slides, esse é o primeiro, sobre os princípios básicos do Espiritismo, que compõem sua filosofia. Quais são eles, né? O primeiro, que no Livro dos Espíritos é a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, que é Deus, é o primeiro ponto que compõe a filosofia espírita, a existência de Deus. E foi esse questionamento, a questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo que foi criado, que surgiu, veio a partir de Deus. Não tem nada, né, antes dele. Vem essa concepção, então, normalmente, para que a gente consiga se adentrar na doutrina, compreender essa racionalidade, entender os fenômenos que nos cercam, ter essa certeza ou essa convicção de base racional, de onde viemos, para onde vamos, o que aqui fazemos, que comunicabilidade é essa, temos que ter, não é, já sedimentados ou ter uma convicção sobre esses princípios que aqui são colocados. A existência de Deus, o segundo, de suma importância, a imortalidade da alma, que também está colocado aqui na questão 134 do Livro dos Espíritos. As almas, ou seja, os homens, não são mais do que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Essa é a questão 138b do Livro dos Espíritos. Então, entendermos, não é, ter essa percepção de que temos uma alma, não é, que estejamos na matéria, no corpo físico ou não, vamos ter essa percepção. Somos, acima de tudo, espíritos, encarnados ou desencarnados. E entra já o terceiro princípio colocado a respeito da pluralidade das existências. Nós não temos só essa existência no corpo. A vida não se resume a essa condição, digamos, de conhecimento ou de percepção que a gente tem no corpo físico uma única vez. Existem múltiplas existências, pluralidade das existências. Uma questão também dentro do Livro dos Espíritos, que é a questão 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se, quer dizer, como passamos a nos aprimorar, a nos purificar no sentido de ter um progresso espiritual, nos despojarmos ainda da ignorância, dos erros, das faltas. E ele aqui coloca, submetendo-se à prova de uma nova existência. Ora, se o espírito ele continua e ele é eterno, nós passamos a ter essa convicção estudando a doutrina. Sabemos que quando ele diz aqui submetendo-se à prova de uma nova existência, ele fala aqui de uma existência na carne, no corpo. É um processo de reencarnação. O outro ponto que serve como um princípio básico para a doutrina, para que a gente possa ter uma percepção do seu conteúdo filosófico, é a respeito da comunicabilidade dos espíritos. Questão 196A do Livro dos Espíritos, onde diz: teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece, eis tudo. Ele está dizendo a máxima importância, o que nós deveríamos ter como um todo de maior importância para nós é o espírito. O corpo, nós sabemos, temos essa, né, percepção, averiguamos que ele cedo ou tarde vai se desfazer. No processo da desencarnação, quando conhecemos como morte, o corpo vai voltar ao pó, né? Vai ser ou cremado ou vai ser feito dentro dessa condição. Ou seja, o corpo é basicamente uma veste de grande utilidade, mas não é jamais mais importante do que o espírito, tem sua importância relativa. E ele, aí fechando esses princípios que compõem a filosofia, é o tópico da evolução, que ele diz: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se.
é uma questão que Kardec também fez, questão 114 do Livro dos Espíritos. Aí os espíritos responderam, né? Os espíritos mesmos se melhoram, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Aí vem outro ponto fundamental dentro da doutrina, que nos traz a racionalidade e a lógica, e nos dá e nos fortalece para que a gente possa combater muito de determinados procedimentos ou condicionamentos que nós trazemos, às vezes, por impulso e alimentamos em nós a imperfeição. O que seria, muitas vezes, o julgamento de quem faz um erro, quem é mal hoje, vai ser mal sempre, né? Não vai ter um processo de melhora. E ele nos diz, não, é exatamente por essa condição de experimentação, de conhecimento que a gente vai se aprimorando. Nesse princípio, a visão filosófica, né? Comentando o que seria filosofia, definição literal grega de filosofia é amigo da sabedoria e o amor pelo saber. É uma síntese essencial dos conhecimentos humanos aplicados às investigações da verdade. Esse slide ele tem um resumo sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, que aborda a filosofia, a ciência e a questão moral. Podemos colocar também na questão da religião. Então, dentro desse contexto do tríplice aspecto, a filosofia indaga, que nos traz a refletir e questionar por que é que eu estou aqui, por que eu existo, de onde eu venho, para onde vou. É a questão filosófica, é a base filosófica que nos move a buscar respostas. Essas respostas a gente encontra através da ciência. Se formos verificar na doutrina, Kardec, ele é muito, digamos assim, incisivo na questão da racionalidade e na questão da ciência como a base que dá sustentação a tudo que ele vai ali buscar entender, nos trazer, compreender. Ele diz, inclusive, essa é uma afirmação dele, que ele diz que se na doutrina, nessas questões que ele elabora, as respostas que os espíritos dão, que compõem, que formatam a doutrina espírita, se em algum momento, nesse processo do tempo, a ciência constatar alguma incoerência, ele diz, fixe com a ciência. Não é fixe com a informação dos espíritos ou com a doutrina. Ele diz, fixe com a ciência. Porque a ciência também provém de Deus, na concepção que vê, que é racionalidade. Muitas vezes o que acaba acontecendo é que nós ainda não temos a condição ou o processo evolutivo do progresso para identificar determinados fenômenos ou situações colocadas pelos espíritos que não fazemos ainda, ou seja, a ciência não constata no sentido de comprovar, de afirmar, mas também ela não poderia negar. É uma questão também do tempo, né? E no fato, que é o que compõe a moral transforma, que é a base, é o que vamos entender acima de tudo dentro dessa moral transforma, o entendimento dessa lei e o exercício das nossas opções de escolhas de forma dentro da lei. E que moral seria essa? Não é? Tudo aquilo que possamos fazer de bem conforme entendemos o bem que nós queremos para nós, façamos aos outros. É o que Jesus tão bem nos deixou exemplificado nos 2 mandamentos que resumiriam, todas as leis, todos os profetas, que poderíamos dizer que tudo estaria contido nesses 2 mandamentos. Todos nós aqui, eu presumo, na sua maioria, deve saber ou já ouviu ou já proferiu esses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro que gostaríamos que nos fosse feito. Se procedermos conforme esses 2 mandamentos, não teríamos muitas vezes esse aprendizado de forma a experimentar, reflexos momentâneos, aparentes de sofrimento, de dor ou de uma condição que poderíamos estar estacionado ou envolto ainda na ignorância. Mas isso tudo é transitório também. Dentro desse contexto, tem também dentro da doutrina, e é algo que nós passamos deixa eu aproximar mais aqui. Nós passamos a aprender quando estudamos a doutrina,
que ela nos enriquece sobre diversos aspectos. O primeiro contato que eu fui ter para estudar um pouquinho de filosofia, entender um pouco do que é de filosofia, veio através da doutrina espírita. Cheguei na doutrina espírita como a maioria das pessoas chegam. Alguns chegam porque querem realmente estudar, aprender, têm uma curiosidade, querem identificar. Mas a grande maioria chega por necessidade. Eu cheguei por necessidade, pela dor, pela indagação, pela perturbação, pelo desequilíbrio. E nesse contato, quando você vem o estudo, lhe abre também algo que está dentro da ciência do estudo, as ciências, tanto a parte de filosofia. E tomei contato dentro da doutrina a respeito do que se falava de Sócrates, não é? Então, nas obras, não é, da doutrina espírita, mais especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, se coloca ali que Sócrates e Platão são precursores do Espiritismo. Quer dizer, 500 anos, 400 e poucos anos antes do Cristo, a filosofia, não é, colocada por Sócrates, que tal como Cristo nada escreveu, nada deixou escrito, foi relatado por outros, não é? Por Platão, principalmente, que relatou as suas colocações, a sua vivência, o seu exemplo naquela época, nos deixou diversas indagações e esclarecimentos. Normalmente conhecemos Sócrates pela principal frase que não é conhecida, que é: homem, conhece-te a ti mesmo, né? Conhecermos a nós mesmos, primeiramente. Não nos, digamos assim, negligenciarmos essa busca de sabermos como nós verdadeiramente somos. Porque muitas vezes a gente deixa isso de lado e a gente está falseando a nós mesmos. Apresentamos algo que ainda não somos, né? Mas ele fala outras, e nos deixou dentro desse período, outras colocações que dizem muito de similaridade e é o que a doutrina espírita nos traz, não é? E entre eles aqui eu trouxe esse ponto do slide para exatamente mostrar, quando for entrar nessa questão das desigualdades sociais, que ela é muito mais também, tem um componente muito forte daquilo que a gente projeta enxergando no outro, para fora, né? E muitas vezes a gente vê por desigualdade aquilo que necessariamente não seria essencial nem prioritário. Então ele diz aqui, ó: penso que não ter necessidade é coisa divina, e ter as menores necessidades possíveis é o que mais se aproxima do divino. Tem, há um certo tempo, acho que aqui outros já viram, que diz assim que o que é mais rico não é o que mais tem, é o que menos necessita. E é uma verdade, está dentro desse contexto filosófico há mais de 2000 anos, que Sócrates nos deixou, não é? Outra parte também que tem aqui colocado é: por toda parte eu vou persuadindo a todos, não se preocupem com riquezas e com o corpo, como se deve preocupar-se com a alma. É importante até aqui que a colocação de Sócrates, bem como a passagem que o Cristo fala a respeito da riqueza e muitas outras, ele não quer dizer que a gente deva menosprezar o corpo, não cuidar do corpo, condenar a riqueza, não. O que é a afirmação aqui é como se deve preocupar-se com a alma. Mas não é desprezar as riquezas e o corpo, não. É porque tanto a riqueza quanto o corpo, ele é de usufruto de todos nós enquanto espíritos. Mas vamos deixar de uma forma ou outra quando aqui deixarmos a matéria. O que é eterno? É o espírito. Então a gente tem que se preocupar mais, ter mais prioridade ao que é eterno, é o verdadeiro valor. Isso está muito bem descrito também no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que fala sobre a verdadeira propriedade, que muitos, não é? Ou seja, tem uma passagem que dentro dos evangelhos que o Cristo nos traz a respeito de não armazenarmos, né? Ele faz uma parábola, conta a história, não é? de um grande senhor de terras que armazenou silos e silos, não é? De trigo, e chegou no momento até
descuidou-se de querer mais investir, trabalhar, caminhar, e disse, não, pô, tenho tanto, vou mandar construir silos maiores, pegar aquele trigal todo, armazenar, para dizer para a minha alma, vai, regozija-te, né? Ou seja, descansa, não faz mais nada, né? E aí vem ele dando continuidade, vem um anjo naquela mesma noite e diz assim, ó, hoje mesmo vou te tirar a alma, de que vai valer tudo isso aí? Não é? É um alerta que os evangelhos nos trazem sobre essa questão de sabermos dar o verdadeiro valor. E no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós passamos a captar isso. A verdadeira propriedade não é nada de material, é a nossa condição moral, é o bem que a gente produz, é o que a gente consegue levar conosco quando deixarmos aqui a condição material. Outro ponto que ele diz, né? Nenhum verdadeiro bem pode ser trocado por dinheiro. E no país das almas, no país dos verdadeiros bens, nada que aqui está à venda merece ser comprado. O que ele está aí dizendo também é o que passamos a ter convicção pela doutrina espírita, é que quando deixarmos a matéria a gente vai conseguir levar alguma coisa, a gente não leva o nosso corpo material de carne, vai ter um corpo lá muito mais reflexo, né? Muito mais sutil, decorrente das nossas ações, atos, pensamentos ali registrados, e aí passamos a compreender cada vez mais o quanto a doutrina ela tem uma base que vai nos dando através da reflexão, dessa questão filosófica, a condição de compreensão. Outro ponto que é muito bem colocado por Kardec, e não só Kardec, quer dizer, ele traz na realidade essas informações, é o cuidado com a verdade. Por isso que ele comenta, né, que a condição, por exemplo, de uma das virtudes, né, de maior importância para a nossa condição de realização, de continuidade, se chama fé. Né? E ele diz assim, a fé ela tem que estar baseada na razão, porque se não tiver baseada na razão, em algum momento a ciência vai chegar lá, vai quebrar aquela base que é frágil, ela desmorona, porque não está baseada na razão. Então ele diz assim, ó, fé inabalável, aquela fé que não é se abala, que você passa a ter convicção, tem uma postura firme, clara, só é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quando você vai estudar um pouco sobre a história de Sócrates, você vê nessa construção dele, né, do aprendizado, das indagações, da busca, das reflexões, o quanto ele tinha uma fé inabalável. Porque quando ele, na convicção de busca da razão, da verdade, ele se deixou ali naquela condição, pelo contexto da condenação de ele ter que tomar cicuta, que era um veneno, foi a penalidade que colocaram para ele, ele não se abalou, não se desesperou de forma alguma, porque ele tenha a convicção racional à base dele, e você vê o quanto ele transmite isso. E quantos outros, não é, que aqui estiveram muito para nos orientar, ajudar, que nos deram essa exemplificação. E no caso da verdade, essa questão do estudo se faz extremamente necessário. É importante frisar que o que os espíritos nos colocam não é você contestar por contestar. Na base de tudo que se faça, né, se formos dizer assim, ó, qual é não é, quando você se adentra ao estudo, qual é o ponto principal da doutrina espírita? O que poderíamos guardar se tivéssemos que, digamos assim, escolher, não é, alguma coisa ali mínima dentro da doutrina que eu fosse ali guardar. Ninguém, eu acho, de forma racional também, inteligente, iria deixar de buscar a máxima que a doutrina nos traz, que é fora da caridade não há salvação. É fora da caridade não há salvação, é excludente. Não tem outro caminho possível de você se liberar dessa condição evolutiva, não é, sem ser pela caridade, pelo exercício, não é, dentro das suas condições já evolutivas, de produzir o bem. E quantos exemplos, parábolas o Cristo nos deixou, né? São repetitivas de diversas formas, porque a paciência também, não é, desses
exemplos que Deus nos deixa, né, para nos ensinar, vem daí, de uma paciência, de uma misericórdia que não imaginamos, né? Ele sabe das nossas fragilidades e fraquezas. Então ele vai ali dizendo de diversas formas, em diversos, né, momentos, para que a gente aprenda. Não nos tira a responsabilidade das nossas ações. Então quando ele diz assim, a semeadura é livre, você escolhe, você tem um poder de escolha, tem um livre-arbítrio, eu faço aquilo que eu quero fazer. Agora, a responsabilidade eu tenho que assumir. Eu vou colher exatamente aquilo que eu semeio. Muitas vezes a gente entra, se ficar preso dentro desse contexto, que é algo que vigorou como, digamos assim, o primeiro ponto da lei de Deus, que não é, o Cristo mostrou isso, seria aquela lei, né, de Talião, que está dentro da história e da humanidade, bem mais antigo, dentro de determinadas civilizações já transcreviam, é base, né? A lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, é um processo da lei, é a lei de causa e efeito. Mas o ponto principal é o aprendizado, é quando a gente aprende como não mais incorrer naquilo que reflete uma falha. A gente responde. Mas o que é que conseguiria amenizar as minhas múltiplas falhas seguidas? Eu vou responder por elas, mas eu vou responder tantas vezes quantas as que eu falhei exatamente? Não necessariamente. Existe uma exemplificação, uma ação, né, prioritária que atenua, que cobre isso, e está também dentro desse ensinamento do Cristo, que é o amor cobre uma multidão de pecados. Então, por mais que eu possa ter falhas, e é isso que a gente começa no convívio da doutrina, e aprendendo, e vai aí de forma racional, compreendendo a possibilidade realmente de perdoar. Porque também a gente vai entender que vamos ter direito a essa condição de sermos perdoados pela nossa transformação. E a doutrina, ela nos mostra isso inúmeras vezes quando ela dá essas exemplificações. Uma delas, quando ela diz, o verdadeiro espírita é aquele que não é o perfeito de forma alguma, mas é aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações, que a cada dia está se esforçando para melhorar. E a gente vai saber que tem todo esse contexto, essa carga, né, que muitas vezes nos leva para um processo de, digamos assim, de querer buscar essa lei mosaica, anterior até a Moisés, dita como a lei de Talião, né? Então, essa condição que nos é colocada. Entrando na questão 806, que é o tema, na parte terceira das leis morais, capítulo 9, desigualdades sociais. A questão 806 é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E aí os espíritos respondem a Kardec. Não, ela é obra do homem e não de Deus, não é? Então a desigualdade, de forma alguma, é imposta por Deus. E aí, dentro dessa questão, vem um segundo questionamento dentro do tema, que é, algum dia essa desigualdade desaparecerá? Aí vem a afirmação também, nessa resposta dos espíritos, eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. É importante, né, interessante refletir, e eu pensei quando estava revendo essa questão, que é uma verdade. Deus, quando a gente estuda e compreende a doutrina, ele não favorece a ninguém. E ele dá tanto o início como o final essa condição de igualdade, de perfeição de igualdade. O início é quando a gente questiona porque alguém é favorecido, tem uma condição melhor e acha que Deus é injusto, e os espíritos respondem que todos os espíritos, todos nós, todos nós aqui, o Cristo, qualquer espírito,
não é, que passou na terra, foi criado por Deus igualmente. Deus não favoreceu a seu ninguém. Ele é pai de todos e ama todos de forma igual. Como é que ele fez essa condição de igualdade? Na origem, quando ele, e os Espíritos nos dizem, criou os Espíritos, todos nós, simples e ignorantes. E a partir das nossas escolhas, ações, vontades, determinações, é que cada um vai construindo o seu progresso no tempo, nas múltiplas reencarnações. Então, se alguém, na sua condição inicial de espírito, faz as suas escolhas perante essa lei que está, não é, na consciência de cada um, por mais ou menos que tenhamos, não é, de capacitação, de evolução. Porque quando se diz assim, a lei é fazer ao próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito, qualquer um vai saber identificar qual é a medida que tem que tratar o próximo. Mas muitas vezes, e muitos poucos, não é, deixam de atender a esse contexto. E quando você vê a questão da desigualdade, é outro ponto também que diz, qual é a nossa destinação de todos os espíritos? Sermos espíritos puros, anjos. É também a determinação, é o contexto de igualdade. Agora, a caminhada aí está nas nossas escolhas. Por isso não cabe, quem quer que seja, não é, culpar o próximo, culpar a Deus pelaquilo que lhe acontece. É uma convicção também que a doutrina nos traz. Na questão 806, eu peguei alguns trechos de uma obra comentada do Livro dos Espíritos, pelo espírito de Miramês, que foi comentado. O espírito de Miramês, ele, enquanto na existência corpórea dele, foi um espanhol, teve, depois do descobrimento aqui no Brasil, muito de forma abnegada na ação com as populações, né, na catequização das populações indígenas, né, tinha condição social elevada na Espanha e deixou os seus bens, né, para serem distribuídos entre os necessitados na Espanha e passou a sua condição de existência corpórea aqui já no Brasil, no início, né, logo depois do descobrimento. E esse espírito, ele tem determinadas obras e nos traz às vezes muito esclarecimento. E ele comenta, né, que, por exemplo, ele diz as condições sociais, não é? Que é o que ele diz aqui, são obras de Deus, é a pergunta. Ele diz assim, o bom observador notará sempre, no correr do tempo, que as condições humanas vão se transformando lentamente e sempre para melhor. Todos os povos vão absorvendo, pela força do progresso espiritual, leis mais justas e mais humanas, vendo-se em seus semelhantes, em outra dimensão de vida. Mesmo com as facilidades que o mundo oferece hoje para o homem errar, ele acaba acertando mais por ter sido feito para a glória da própria vida. Ele comenta, dentro desse contexto, que todos nós temos essa oportunidade de experimentação, de melhoria, de crescimento, e que, embora muitas vezes a gente observe, né, de uma forma incompleta, principalmente se não tivermos digamos assim, a percepção que a doutrina espírita nos permite, pelas múltiplas encarnações, pela condição que cada um aqui vivencia, a gente vai compreendendo que muito daquilo que nos aparece como uma desigualdade, como um sofrimento nesse momento, na realidade, para o espírito, às vezes é exatamente a riqueza maior que ele poderia ter. Aquela condição de sofrimento de... Por quê? Porque essa condição, muitas vezes, é o que faz com que o espírito se liberte daquilo que lhe aprisiona. Porque quando a gente comentou ali, observando nos slides anteriores, a questão de dedicarmos, como Sócrates comentava, muito mais atenção ao espírito do que ao corpo, do que a riquezas, é porque se nós dedicarmos mais importância à riqueza e ao corpo, o que é que vai ocorrer na maioria das vezes, e a gente se depara muito com isso
não só no estudo das obras, mas para quem já é trabalhador da casa, nos momentos, né, do trabalho da desobsessão, do esclarecimento, você vê o grande sofrimento que é para o espírito por ele ter se condicionado ao apego. Então, dos maiores sofrimentos, em realidade, que o espírito vivencia é a questão do apego à matéria. Porque se eu me apegar a uma roupa, a um sapato, a pessoa naquela existência, a um carro, em algum momento eu não vou ter que me desprender dele, eu não vou deixar o corpo, eu não vou deixar de possuí-lo. Mas se minha mente, se o meu desejo, eu não consigo me ver, não é, distante daquilo, o que é que vai ocorrer? Eu vou ter e estar imantado àquele, não é, aquele objeto, aquela matéria, aquela condição, não é, sem poder efetivamente estar na mesma condição que tinha quando estava no corpo físico. Então, na maioria das vezes que a gente observa, muito das companhias espirituais, elas continuam presas no terra-terra, e a gente sabe disso, começa a conhecer o porquê das múltiplas condições de sintonia dos espíritos ao encarnado, né, os processos ditos de obsessão entre encarnados, desencarnados para encarnados, que é porque se um espírito que, por exemplo, era apegado ou era preso ao desejo da bebida ou do cigarro, quando ele não tiver mais a condição dele mesmo, não é comprar uma bebida porque não tem mais o corpo, aquele pensamento que ele irradia vai procurar se afinar com alguém que ainda está no corpo buscando uma bebida. E ali começa o processo de aproximação. Daí vem de que cada momento, quando a gente está encarnado, nós trabalhamos nesse processo de mudança, de transformação. Nessa questão 806, ele ainda continua falando, não é, da questão dessas desigualdades que são aparentes muitas vezes, mas que ele diz que o ponto principal é que quando a gente trabalhar para eliminar de nós, né, nos melhorarmos no tocante a eliminar o orgulho, o egoísmo, e isso nós só conseguimos quando verdadeiramente exercemos a caridade, né, a humildade, vamos aos poucos, né, fazendo com que todas essas desigualdades que nós percebemos, porque as desigualdades sociais repercutem também em desigualdades, né, de classes na questão da riqueza, mas quando você, através da condição da caridade, desse exercício de forma racional, você passa a diminuir essa diferença, né, essa condição de desigualdade, né? Então ele vai dando continuidade a respeito desses tópicos. Eu vou adiantar um pouco mais para a segunda questão a respeito da lei de desigualdade, que é a questão 807, né? Ele diz que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos. Aí está um dos motivos que realmente é responsabilidade, não é, da pessoa que exerce essa autoridade sobre determinadas desigualdades que ocorrem, que geram e repercutem, mas que vai ter consequências, acima de tudo, para quem exerce essa condição de abuso. Não é? Eles assim, merecem anátema, ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Nessa questão está bem colocado a questão que a gente muitas vezes se indaga, e alguns não encontravam resposta, do porquê alguém às vezes nasce numa condição de grande dificuldade, de grande, às vezes por uma questão social dificílima, outras vezes por uma certa deformidade, mutilação, não importa qual é a situação, mas existe uma resposta para isso, e a resposta é exatamente o abuso, muitas vezes, daquelas condições que Deus nos ofereceu para realizar um crescimento, um progresso dentro dessa lei que rege a tudo, e a gente abusa dela. Então, se nós temos, né, por nossa condição de estudo, de merecimento, oportunidade de desenvolvimento, e recebemos, né,
recursos ou temos a condição de autoridade, temos outras pessoas que iríamos, por exemplo, ter a incumbência de gerenciar ou de coordenar, se a gente não utiliza de forma positiva, né, prejudica ou abusa ou explora, isso também vai repercutir de forma para que a gente vá responder por esse tipo de ação. Tem uma passagem que o Cristo nos deixa dentro das suas parábolas, né, a respeito exatamente do uso dos talentos, das riquezas que nos são colocadas na mão para que a gente faça bom uso dela. Então, na passagem das parábolas, né, que aqui eu imagino que todos nós, ou a boa parte, devemos conhecer, que é aquela que um senhor, né, que sai de um rei e deixa alguns talentos com cada um dos seus 3 servos, né? Deixa um talento com um, deixa 2 com outro, 3 com outro, e ele passa um tempo e aí retorna. Aí o que ele deixou 3 talentos, ele multiplicou por 9, e aí ele diz assim: bom e fiel servidor, né? Tome a sua recompensa, a sua parte, siga lá adiante. Chega para o segundo, que também multiplicou os talentos, ele também elogia, coloca. E chega aquele que recebeu um talento e diz assim: Senhor, eu sei que você é rígido, é uma pessoa correta, não é certa. Então você me deixou aqui um talento e eu, por receio, por temor, enterrei esse talento e tome aqui, eu estou lhe devolvendo o mesmo talento que você me deixou. E ele ali nessa parábola diz assim: olha, você foi um mau servidor, não merece isso, né? Então é aquela passagem que ele diz assim, aqueles que menos têm até será tomado, e os que mais têm, mais terão. Quer dizer, ele tira até o de menor, bota no maior, porque você não aproveita a sua capacidade de realizar o bem. E faz uma base quando a gente vê aquela passagem que nos é colocada, dizendo que não basta, né, não fazer o mal, é necessário fazer todo o bem que a gente tem possibilidade de realizar, de fazer, que é exatamente as nossas aptidões, as nossas condições, a gente realizar dentro desse contexto. Então, é chegado a hora, a questão 509, ela se conclui por aqui, né? E seria retornando exatamente a essa passagem e pedir, ou seja, colocar muito sobre a importância do estudo, né, dentro das obras da codificação. Passar a palavra ao nosso irmão, que ele possa dar